A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 165 da nossa leitura anual. Fique conosco. Amados, nós estamos estudando o livro de Salmos, né? E a nossa porção diária vai do Salmo 30 até o Salmo 34. Amém? Espero que você consiga fazer essa leitura, né? Nem que seja em porções separadas durante o dia, e eu creio que Deus irá falar poderosamente ao seu coração. Amém? Se você gosta e acha necessário, faça as suas anotações, eu creio que você vai crescer espiritualmente. O nosso texto devocional de hoje vai se encontrar no Salmo 34 e o verso de número 8. Amém? E a palavra do Senhor no Salmo 34, verso 8 diz assim: Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Amém? Bom, nós poderíamos pegar muitos textos dessa porção de hoje para a nossa meditação devocional. Temos palavras muito bonitas, e não só bonitas, né, como confortáveis, palavras de fortalecimento, de consolo, de ensino e também de correção. Mas o que Deus separou para nós hoje está lá no Salmo 34, amém? O Salmo 30 é um salmo de Davi, como a maioria daqueles que nós já temos estudado até aqui, né? Nós já lemos 30 salmos e até aqui a maior parte é de Davi, né? E o Salmo 30 é um salmo de oração, né? Um cântico dedicado à casa do Senhor. Muito provavelmente esse salmo foi escrito para que quando a casa de Deus fosse inaugurada, esse salmo fosse entoado dentro dela, embora a palavra casa de Deus não seja muito relacionada aqui na escrita, né? Outra coisa que nós sabemos é que esse salmo muito provavelmente foi cantado quando Davi já não estava mais vivo, né? Mas ele era dedicado a Deus na casa do Senhor após a construção. E nesse salmo nós temos agradecimentos, né, ações de graças e um clamor pela libertação. E é interessante que nesse salmo nós temos um dos versos mais lindos da Bíblia, que diz: porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura uma vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Palavra maravilhosa, né? Esse mesmo salmo também nos ensina que para nós é proveitoso louvar a Deus em vida, porque depois em morte as nossas obras não têm valor e nem sequer, né, serão notadas. Então isso é muito importante. O Salmo 31 também é um salmo composto, escrito por Davi, e é um salmo de lamento e de louvor. Dentro desse salmo nós vamos ter aí palavras poderosas, né, como um clamor para que Deus se compadecesse dele, né, um clamor para que Deus livrasse a alma do salmista. E dentro desse salmo nós temos frases como do verso 2, que chegam a estar aí em canções maravilhosas, né, como o Castelo Forte, aí, que é uma canção reformada. Nesse salmo, nós também temos o verso 5, que é um verso messiânico, onde Jesus proclamou ele na cruz do Calvário, né, que ele diz: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Amém? Então, é um salmo muito bonito, muito importante e muito confortante aos nossos corações. O Salmo 32 é uma bem-aventurança, né, para aqueles que recebem o perdão. E ele também é um salmo de Davi, tá? Esse salmo, por exemplo, ele mostra que bem-aventurado é aquele que a transgressão é perdoada, né, e cujo pecado é encoberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, né? Então, aqui está um salmo mostrando a importância da graça, da confissão dos pecados e do perdão recebido
por esses pecados. Esse salmo, por exemplo, chega a dizer que enquanto o salmista esteve em silêncio, no caso aqui Davi, até o seu corpo sentiu o peso do pecado, lançando sobre eles enfermidade, né? Ele chega a dizer que os seus ossos se secaram e na sua cama a única coisa que as pessoas ouviam era o seu choro de dor e de lamento, né? Então está aqui um salmo maravilhoso para aqueles que, por exemplo, estão passando por depressão, por angústias profundas, né? Vale a pena refletir, pensar sobre os pecados cometidos e confessá-los ao Senhor, né? E eu creio que Deus é poderoso para restaurar em toda e qualquer situação. O Salmo 35 é um salmo de louvor a um Deus criador, né? Então aqui nós vamos ver exaltações sobre a grandeza de Deus. E aqui tem um verso muito importante que vale a pena ir para aqueles que vale a pena meditar, aqueles que tocam, que ministram na casa de Deus, que é o verso 3. Muitas das vezes nós vemos pessoas que dizem: eu vou cantar, se eu errar os irmãos me perdoem, e é para Deus. Exatamente porque é para Deus, nós não podemos fazer de qualquer forma, porque o verso 3 diz assim: cantem-lhe um cântico novo, toquem com arte e com júbilo, em outras traduções, com alegria e toquem bem, certo? Então Deus não merece algo mal feito, algo executado de qualquer forma. Deus merece o melhor. Eu não tenho tempo ou eu não tenho condições de oferecer algo a mais, né, do que eu estou oferecendo. Acredito que se todos nós nos organizarmos, né, e outra coisa, às vezes nós estamos dentro de uma área que não compete a nós, né, isso é muito importante também, ter humildade, ter seriedade para fazermos aquilo que Deus realmente nos chamou para fazer, e aquilo que Ele nos chamou para fazer, fazermos bem feito. Nesse salmo também temos aquele texto muito bonito, né, que diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E isso é uma verdade, né? O Salmo 34, que foi o salmo que nós meditamos, ele é um salmo para mostrar a bondade de Deus. E aqui no caso, esse salmo foi escrito por Davi depois que Deus o livrou das mãos de Abimeleque, né, ou o rei de Gate, quando Davi teve que se fingir de louco diante dele, né, para não ser morto, porque Davi era um grande inimigo daquele povo, porque em guerras a favor de Saul, Davi havia matado muitos soldados daquele povo. Mas agora, como Saul estava perseguindo Davi e não havia em Israel um lugar seguro para ele, então ele tem que se refugiar na terra dos inimigos, né? E para que ele não fosse morto, ele usou de inteligência e astúcia para que Deus o livrasse ali da morte. Então esse salmo é um convite para que você reconheça que Deus é bom, certo? E o texto que nós lemos diz: provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia, certo? É bem interessante nós observarmos algo, e vale a pena essa observação porque muitas pessoas acabam indagando, orando a Deus de uma forma errada por serem mal orientados, né? A palavra provem e vejam não está falando para você colocar Deus na parede como algumas pessoas fazem, né? Se o Senhor for comigo, o Senhor vai ter que fazer isso, ou se o Senhor não fizer isso, eu saio da igreja, eu paro de te servir. Isso não é provar Deus, isso é colocar Deus à prova, certo? E a Bíblia não nos ensina a colocar Deus à prova como se Deus precisasse provar alguma coisa para nós. Ele não precisa. Muito contrário, a Bíblia nos ensina a provar de Deus, certo? E a palavra provar aqui, ela significa exatamente no hebraico comer, provar, ver o sabor, né? Ver se aquilo é bom, certo? É como você está passeando no mercado, está fazendo compra e tem aquelas pessoas que estão ali com um cafezinho para degustação, uma fatia de mortadela, de presunto, para que você prove, certo? Então o salmista está te convidando a ver, né, com a sua própria vida, experimentando de Deus que Ele é bom. A palavra veja, por exemplo, diz examine,
verifique, né? Então nós temos que experimentar de Deus e verificar que Ele é bom, certo? E é bem interessante que esse salmo ele tem muitas promessas para alguém que busca essa bondade de Deus, como por exemplo, alegria, lá no verso 2. Lá nos versos de número 4, 5 e 6, por exemplo, ele diz que aquele que clama e busca o Senhor o livra de todos os seus temores e angústias, certo? O verso 7 diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livra, certo? E esse salmo ainda diz mais, que aqueles que temem o Senhor, nada, nem o bem vai lhes faltar. Isso é para aqueles que vão provar de Deus, para aqueles que vão experimentar de Deus. Amém? Outra coisa interessante que nós vamos ver no verso 18 é que todo aquele que prova de Deus, ele precisa estar perto do Senhor. E lá no verso 18 ele diz que perto também está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva aqueles que têm o espírito oprimido. Então aquele que se aproxima de Deus prova quem Deus é, né? Ele se quebranta. E o que Deus faz? Deus se aproxima dessa pessoa, certo? O verso 19 fala para nós que o Senhor livra os justos de todas as aflições, certo? Mas Deus não diz que Deus priva os justos de aflições. Muitas pessoas ensinam por aí que o crente não vai passar por aflição ou por provações. E isso é mentira. Deus nunca disse que nós não sofreríamos, porém Deus nos livra dos sofrimentos, porque Ele diz, muitas são as aflições dos justos. Então Deus não privou o justo do sofrimento, mas o Senhor o livra de todas, certo? Então você vai sofrer, eu vou sofrer, todos nós vamos sofrer em algumas partes da nossa vida, mas se nós estivermos perto de Deus e provando de Deus, o Senhor nos livrará dos nossos temores. Amém? Aqui nesse salmo também temos um salmo messiânico, que é o verso 20, que diz, preserva-lhe todos os ossos, e nenhum deles sequer será quebrado, se arremetendo ao próprio Jesus, né? Então aqui nós temos um salmo que diz que o Senhor é bom, e o salmista convida você a provar igual ele provou da bondade de Deus. Se eu fosse você, faria isso, confiava no Senhor, e com certeza você vai provar do melhor que o Senhor tem preparado para a sua vida. Amém? Eu sou o pastor Tiago da Igreja Pentecostal Poder da Palavra e quero orar juntamente com você neste momento. Abra o seu coração, feche os seus olhos e ore ao Senhor juntamente comigo nessa hora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa manhã nós te louvamos, te bendizemos e te glorificamos por tudo o que o Senhor é e tem feito em nossas vidas. Te pedimos o perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas e por todas as nossas transgressões e clamamos pela tua bondade. Que a tua poderosa mão, que o teu poder e que a tua graça repousem sobre nós, nos abençoando e nos fortificando. Dá-nos a dádiva, Senhor, de experimentarmos, de provarmos do Senhor e descobrirmos quão bom o Senhor é, quão maravilhoso o Senhor é, como o Senhor protege, cuida e consola aqueles que se aproximam de ti. É assim, Senhor, que nós te pedimos confiando no teu poder e no teu amor, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, Senhor Jesus. Se você tem gostado do nosso trabalho, peço humildemente que você deixe o like aí no vídeo, né? Compartilhe esse vídeo com pessoas que precisem dessa mensagem, dessa palavra de conforto e de consolo. E se você quiser me acompanhar todas as manhãs, se inscreva no canal e ativa o sino. Nós vamos ler a Bíblia inteira esse ano e eu gostaria muito que você lesse junto comigo. Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima quinta-feira.